Olá, queridos, tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar nosso devocional mais um dia aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Desta vez nós veremos o versículo de número 8, mas leremos também, me desculpe, o versículo de número 7 para nós seguirmos a sequência do raciocínio do apóstolo Paulo. Vamos ler? Diz assim: Isso, a partir do versículo 7. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Mais uma vez aqui, Paulo volta a falar do amor. Ele já havia falado a respeito do amor que os colossenses tinham por todos os santos no versículo de número 4, e aqui ele retorna falando do amor. Depois de falar de Epáfras, do fiel ministro de Cristo, nós falamos da importância, né, de nós nos cercarmos de homens fiéis da palavra de Deus, ou seja, na nossa comunidade cristã, onde nós estamos congregando, daquilo que nós ouvimos também, né, pensando nesse mundo internet, onde nós temos tanto acesso a pregações, a estudos bíblicos, do que nós ouvimos. Eu não falei exatamente disso no devocional passado, mas é importante falar isso agora. O que nós ouvimos é muito importante, nós não podemos ouvir qualquer coisa, nós temos que, temos que estar atentos a, a só dar os nossos ouvidos, abrir nossos ouvidos para ouvir aquilo que procede de Deus, aquilo que é fiel à palavra de Deus. Mas voltando ao nosso foco do versículo de número 8, Paulo fala aqui então do amor, como eu já havia dito, que Epáfras havia lhe contado do amor que os colossenses tinham no Espírito. E aqui eu queria chamar a sua atenção para as duas verdades que se conectam e não podem ser desvinculadas na vida cristã. A habitação do Espírito Santo no cristão e o amor que esse cristão passa a ter quando ele é convertido. Primeiro, a habitação do Espírito Santo no verdadeiro cristão. O Espírito Santo passa a habitar no verdadeiro cristão a partir do momento da sua conversão. Não existe essa coisa ou esse projeto de doutrina onde o Espírito Santo só vem habitar no crente depois, não exatamente depois da sua conversão, mas através de uma experiência sobrenatural que vem depois. Isso já é sabido, que não, já é sabido que não é assim, né? Existem pessoas que têm, talvez ensinam isso hoje em dia ainda, mas essa não é a verdade. O Espírito Santo vem habitar no crente, no cristão, quando ele se converte, quando ele é selado por esse Espírito. Efésios capítulo 1, versículo de número 14. Muito bem, e isso é maravilhoso. O Espírito Santo é aquele que vai nos guiar, iluminar, ajudar-nos nessa caminhada para que nós possamos a cada dia sermos cristãos melhores, pessoas que procuram ser mais parecidas com Cristo e a cada dia sendo, em certa medida, mais parecidas com Cristo. É o Espírito Santo quem nos guia, nos mostra, nos ilumina e nos ajuda, nos faz perseverar pela graça de Deus. O Espírito Santo é aquele através de quem nós somos capacitados a exercer aquilo que nós não poderíamos sozinhos. Os frutos do Espírito são possíveis de nós ser vividos em nossas vidas ou ser praticados em nossas vidas porque o Espírito está em nós. E
E um gomo desse fruto, né, vamos dizer assim, porque nós falamos do fruto do Espírito como um exemplo, né, que é dado geralmente como se fosse, por exemplo, uma laranja, né, uma pocã com seus gomos, e porque existe um fruto, né, e aí você vai ter ali o amor, você vai ter eh, aqueles outros frutos que estão em Efésios, ou, perdão, em Gálatas, capítulo de número 5. Você vai ter longanimidade, etc. Bondade, enfim, outros dons ali, mas nosso foco aqui é o dom do amor. O amor é um desses dons. Uma evidência, portanto, de que alguém é um verdadeiro cristão é que uma vez essa pessoa selada pelo Espírito Santo, mas essa pessoa tendo o Espírito Santo em si mesma, ela crê em Jesus, ela amou a Deus, ela amou a Jesus, ela amou a Deus, aquele que amou primeiro, agora ela também o vai amar. E isso é possível porque o Espírito Santo que está nela, o Espírito de Deus, a capacita, a impulsiona, a direciona, a orienta, a ajuda a exercer o fruto do Espírito, que é o amor. Portanto, não caia no tipo de conversa de alguém que diz que fulano de tal é um homem de Deus. Por quê? Porque ele faz isso, porque ele revela o RG. Porque ele faz revelações, porque ele sapateia, porque ele grita, porque ele fala em supostas línguas dos anjos. A evidência de que alguém é um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, é o amor. É alguém que ama Jesus, que ama Deus, que ama o seu irmão, que ama o seu próximo. É um marido que ama sua esposa como Cristo amou a igreja. São filhos que amam seus pais e procuram obedecê-los. São esposas que submetem, são esposas que amam seus maridos e caminham com ele em submissão. Não submissão cega e, e uma submissão escrava, mas alguém que caminha com um homem de Cristo na palavra de Deus. O amor de um patrão que trata bem seus empregados, que é justo, honesto, educado, de um empregado que procura fazer o seu serviço da melhor maneira que ele pode. Ele faz aquilo que ele pode fazer da melhor forma para a glória de Deus. Ele não conseguirá ser perfeito, mas ele tenta chegar naquilo que seja mais próximo disso. Ele se dedica. Um estudante que procura glorificar a Deus em seus estudos, porque ele ama a Deus. O amor cerca a vida cristã. O amor, ele está em todas as áreas da vida cristã. E isso é uma evidência do Espírito na vida da pessoa. É porque ela creu em Jesus e ela tem o Espírito Santo e ela ama. O amor dos colossenses era no Espírito. Eles foram convencidos dos seus pecados, eles creram em Jesus, uma vez transformados, agora eles vivem de maneira contrária e diferente do que eles viviam. Se existia ódio, rancor, falta de amor, tudo isso é apagado e dá lugar àquilo que Deus coloca em nosso coração pelo Espírito Santo, o amor. Que o Senhor nos ajude a amá-lo acima de todas as coisas, amá-lo de todo o nosso coração, alma, entendimento, a cada dia e em tudo que nós vamos fazer nas nossas vidas.
e amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar os nossos irmãos. Nós só podemos fazer isso por meio do Espírito Santo que habita em nós, na força do Espírito que habita em nós. Que o Senhor nos ajude a viver assim. E nós viveremos, uma vez que nós cremos em Cristo, nós temos o Espírito que nos ajudará e nós triunfaremos, não por nossas próprias forças, mas pela graça de Deus no poder do Espírito. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo devocional.